Alô, prezado amigo, saudações fraternais. Nesses últimos tempos ouvimos muito no meio cristão comentários a respeito dos acontecimentos mundiais, relacionando esses comentários com os tempos finais nos quais estamos vivendo. Então, determinadas expressões estão aparecendo com muita frequência, e por isso queremos falar hoje sobre o tema Propósitos de Deus na Tribulação. Fim dos tempos, tribulação, anticristo, são termos que aparecem na mídia diariamente, especialmente para pessoas que estão pesquisando através da internet. Olhamos normalmente o lado humano da situação, olhamos o papel de figura de destaque mundial e olhamos então até com uma determinada revolta contra aquilo que as pessoas estão fazendo. Mas esquecemos muitas vezes de olhar para o aspecto divino. Como é que Deus fica em toda essa situação nesses tempos finais? Aqui temos um pequeno gráfico do resumo dos últimos acontecimentos. Como cristãos, estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Sabemos que vem um governo totalitário, o governo do anticristo, também chamado de governante do tempo da grande tribulação. Sabemos que haverá uma segunda vinda, depois um governo de Cristo por 1000 anos e finalmente então o juízo final, resultando então em novos céus e nova terra. O que realmente é importante para nós nessa época é saber quais são realmente os planos de Deus em tudo isso. Deus não está ausente da história, pelo contrário, Ele já planejou tudo desde o começo do mundo. Lemos em Eclesiastes 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E de uma forma mais direta ainda, em Isaías 46, verso 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, quando Deus anuncia o fim desde o princípio, e falando aqui sobre os tempos finais, então sabemos que Deus ainda está no controle da situação, Ele tem seus propósitos em tudo aquilo que está acontecendo, ou realmente sob direção dEle, ou sob a permissão dEle. Então, queremos pensar um pouquinho sobre o propósito de Deus em relação à humanidade perdida, em relação à nação de Israel, e também qual é o propósito de Deus para com a igreja nesses tempos finais. Deus tem uma contenda com as nações. Deus está vendo a impiedade que está reinando cada vez mais no meio da sociedade, mesmo através de governantes, e Deus não está ausente. E a Bíblia ensina que Deus tem uma questão com a humanidade, e Deus está dando nesses tempos uma última oportunidade para a humanidade se arrepender dos seus pecados e realmente glorificar a Deus. Lemos em Jeremias capítulo 25 a respeito dos tempos finais. Na primeira parte do capítulo ele está falando sobre o que Deus vai fazer com a nação de Israel nos tempos finais, e depois ele fala sobre o que Deus vai fazer com as nações nos tempos finais. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Então Deus tem uma contenda com as nações por causa do pecado. Ele vai entrar em juízo com toda a carne. E conforme diz o texto, esse mal passará de nação para nação, e grande tormenta se levantará nos confins da terra. Eu entendo que estamos entrando no tempo do princípio das dores
e Deus está começando a manifestar a sua insatisfação, a sua contenda e avisar: o juízo está chegando, eu vou punir todas as nações. Lemos ainda em Jeremias 25, verso 33, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade até outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Então haverá sim uma mortandade em toda a terra, como punição da parte de Deus por causa do pecado da humanidade. O pecado não é só de governantes perversos, e sim a humanidade está cada vez mais entregue a práticas abomináveis aos olhos de Deus. Então Deus está chamando o povo para o arrependimento. Temos um exemplo muito claro disso em Apocalipse 14, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes da água. Então Deus está, através de um anjo, mais uma vez chamando a humanidade ao arrependimento. Conforme o meu entendimento, nessa fase dos acontecimentos, a igreja não estará mais aqui na terra, já terá sido arrebatada, e Deus vai, então, através de um anjo, dar mais uma chance, chamar o povo a adorar a Deus e abandonar as suas práticas pecaminosas. Então Deus usa a seguinte estratégia, sempre usou. Primeiro, ele chama pela pregação, e depois ele alerta através de tragédias. No caso de Faraó lá do Egito, primeiro Moisés e Arão pregaram: deixa meu povo sair, e depois vieram então as 10 pragas. No caso da Arca de Noé, durante 120 anos Noé pregou, e depois veio então o juízo. E Deus está em nossos dias mais uma vez dando uma oportunidade para a humanidade para o arrependimento. Deus permite, na primeira fase, o próprio homem destruir o homem, como vemos em Apocalipse capítulo 6, foi-lhe dado autoridade para fazer, quer dizer, existe uma humanidade, uma cúpula perversa no mundo preparando o governo do anticristo, e eles vão preparar o mundo para uma catástrofe. Realmente não vão, já estão preparando essa grande catástrofe. Então o juízo começa, Deus permitindo os homens, os perversos governantes, preparar esse mundo para o juízo. E depois vem o juízo de Deus, especialmente quando ele vai derramar a sua ira sobre as nações. Isso então é uma última oportunidade, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas qual é a reação da humanidade? Nós sabemos pela Bíblia que a humanidade não vai se arrepender dos seus pecados. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus frutos. Apocalipse 9, 20 até 21. Então a resposta da humanidade a esse apelo: não, nós não vamos nos arrepender. Apocalipse 16. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre as pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória a Deus. E por causa das suas dores, por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Quantas catástrofes têm acontecido ultimamente no mundo? Na área da natureza, muitas coisas vêm acontecendo.
E Deus está chamando, arrependam-se, mas os homens não se arrependem. E daí vem finalmente o juízo final, e o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou-a com da uva da vinha da terra, atirou-a no grande lagar da ira de Deus, e o lugar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Sim, Deus primeiro manda pregadores pregar arrependimento, depois ele chama através de catástrofe, de calamidade, de morte, de fome, de terremotos, e finalmente vem então o juízo final. Deus tem uma contenda com as nações, e atualmente a humanidade tem a última oportunidade, a última chamada para se arrepender dos seus pecados. Mas o plano de Deus abrange também a nação de Israel. Nós olhamos, a maioria dos cristãos, Israel como uma nação que devia ser protegida, mas a Bíblia mostra que para realmente haver paz em Israel, é necessário Deus fazer passar Israel pela fornalha da aflição. Eles só vão receber o príncipe da paz quando eles passarem por essa fornalha. Ainda Israel está pensando que vai conseguir derrotar os inimigos. Pode até conseguir uma paz temporária, mas depois continua a ira das nações de uma forma muito mais perversa ainda do que atualmente. E Deus fala, por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que não te venha cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como prata, escolhi-te na fornalha da aflição. E isso se refere aos tempos finais. Malaquias 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá para quando ele aparecer, porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros, e assentar-se como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Mais uma vez, a purificação no meio da fornalha. Como aquele que está purificando ourives, purificando a prata e o ouro, Deus vai fazer passar Israel pela fornalha da aflição. E o ódio contra os judeus em volta do mundo está aumentando cada vez mais. Lembro muito bem do depoimento de um sobrevivente do Holocausto lá em Auschwitz, e quando ele perguntou o que é aquela fumaça, recebeu a seguinte resposta: aquela fumaça é a sua família. Sim, os sofrimentos pelo que Israel passou foram terríveis durante a Segunda Guerra Mundial. E, naturalmente, o nosso desejo profundo é que eles tenham paz e segurança. Porém, a Bíblia nos mostra que, para isso acontecer, eles precisam aceitar o Messias. Ezequiel 38:16: e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Então aqui ele fala sobre a invasão de Israel, e o próprio Deus está trazendo as nações para lá fazer juízo contra essas nações. E os países maometanos estão cada vez mais mobilizados para cercar aquele pequeníssimo país que é Israel. É um ódio contra o povo de Deus, mas do ponto de vista de Deus, isso é a fornalha da aflição para que eles possam finalmente receber o Messias. Então saberão da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. Ezequiel 39:22. Israel vai finalmente reconhecer que Jesus é o Senhor, seu Deus, é o Messias anunciado. Eles vão recebê-lo então como seu Messias, mas isso no meio da fornalha da aflição.
Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para a purificação do pecado e da imundícia, tratando também sobre esse tempo de juízo de Deus. Mas nem todos os judeus vão ser salvos. Conforme a Bíblia, apenas 1/3 vai ser salvo. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, é meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então, a maioria dos judeus vai perecer na final da aflição, mas 1/3 vai receber a Cristo como seu Senhor. Zacarias 12 explica sobre isso. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Sim, então Israel vai se arrepender dos seus pecados, vai receber o seu Messias prometido e vai manifestar seu arrependimento chorando amargamente. Então, sim, eles serão purificados dos seus pecados. Então, aquilo que acontece no mundo atual é Deus chamando Israel para a fornalha da aflição com o objetivo de que eles finalmente possam receber Jesus como seu Messias, como seu Salvador e como seu Rei que vai governar então sobre eles. E para a igreja, eu entendo que a igreja ainda vai enfrentar muita aflição antes do seu arrebatamento. Os pré-tribulacionistas normalmente acreditam que vamos ficar livres de aflição e vamos ser arrebatados antes de qualquer aflição do inimigo. Eu gostaria que tivessem razão, mas pela Bíblia eu entendo que a igreja ainda vai passar por tempos difíceis e Deus vai trabalhar também com a igreja. Em primeiro lugar, a igreja vai precisar se separar de movimentos de religiões que vivem no paganismo, que estão preparando a grande meretriz. Nós lemos que a igreja é um órgão celeste, porque muitos lados, quais repetidas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que sou inimigo da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, e só penso nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Sim, nossa cidadania é celeste. Nós não pertencemos a esse mundo, mas grande parte daqueles que se dizem cristãos estão se envolvendo com as coisas do mundo e o mundo está dentro da igreja. E pela Bíblia nós sabemos, Apocalipse 17 e 18, que está sendo formada uma grande meretriz, uma religião mundial que vai estar no começo adorando também ao anticristo. Eles estão fazendo tudo para conseguir adeptos dentro de igrejas que se dizem evangélicas também. E um dos homens que mais lidera esse movimento para a formação da grande meretriz é aquele que é chamado de Sumo Pontífice, e quando ele proclama que deve-se dar bênção também para pessoas com outras opções, então estamos vendo até que ponto está indo a iniquidade em nosso tempo. E também Jaime Spengler, que é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ele questiona o moralismo exasperado, acha que a igreja não deve ser tão rigorosa nessa questão. Existe hoje uma disputa muito grande de muitas organizações da Igreja Católica
que estão lutando contra essa abominação. Mas estamos vendo abertamente sendo formada a grande meretriz, essa igreja mundial que vai finalmente dar total apoio. E até eles publicam que os padres que falam a verdade são silenciados. Veja o que fala Monsenhor Jonas Habib. Quem vai reger a única religião mundial será um sumo pontífice. Isso é uma afirmação do próprio meio deles. E isso está sendo preparado em larga escala no mundo inteiro. Está havendo uma grande questão de contenda atualmente no seio dessa igreja. E há muitas pessoas, muitas igrejas chamadas evangélicas, que são filhas da grande meretriz, estão participando desse movimento e indo cada vez mais para condutas pecaminosas. Eles querem finalmente colocar tudo sob um teto, onde não será adorado o Deus verdadeiro, e sim um Deus falso. Existem muitas igrejas chamadas inclusivas no Brasil. A primeira igreja inclusiva chegou ao Brasil em 1998 e atualmente existem mais de 30 diferentes denominações que estão apoiando esse movimento ecumênico que vai resultar na formação da grande meretriz. E com esse objetivo, adulteraram a Bíblia. Estão pregando abertamente a prática do pecado, aquilo que Deus abomina, eles estão aprovando. E o que diz a Bíblia? 2 Coríntios 6, por isso sai do meio deles, se apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, para a igreja verdadeira, é um tempo de tomar uma posição bem clara contra esse ecumenismo perverso que está pregando realmente aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Também Apocalipse 18, eu vi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então, é um apelo para a igreja, sai desse movimento, não participe de comunismo, fique com o evangelho puro e separe-se dessas práticas pecaminosas que estão sendo introduzidas gradualmente. Além disso, para a igreja é um tempo de trabalhar com mais ardor pela evangelização. Trabalhar enquanto dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Sim, devemos nesse tempo terrível pregar o evangelho e ganhar pessoas para Cristo. E nos apiedar de pessoas que estão duvidosas já na sua conduta cristã em relação ao pecado. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento e salvai alguns com temor, arrebatando do fogo, odiando até a túnica manchada pelo sangue. Então devemos ser bem claros na nossa mensagem, pessoas que adotam práticas pecaminosas, abomináveis, devemos deixar bem claro, isso é pecado aos olhos de Deus e Deus vai punir os pecadores por causa disso. E se Jesus voltasse hoje, o que você teria para apresentar a Ele? Tem ganhado pessoas para Cristo, tem se dedicado à causa do Evangelho. É um tempo de valorizar a cidadania celeste. Estamos tão focados na nossa cidadania aqui do nosso país e muitas vezes esquecemos que não sou daqui. Devemos realmente valorizar o céu, investir nas coisas espirituais e realmente mostrar que amamos ao Senhor e aguardamos a sua vinda. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém. Ora, vem Senhor Jesus. Isso deve ser a nossa oração diária. Vem Senhor Jesus. Vem nos levar para a glória celeste para que possamos finalmente estar no nosso verdadeiro lar. Em 1 Coríntios 16, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, quer dizer, vem o Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa oração. Devemos viver esse tempo como um tempo de santificação,
porque já há tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Deus vai primeiro começar o julgamento, colocando os cristãos numa situação muito difícil de decidir enfrentar o sofrimento ou abandonar a verdadeira igreja de Cristo. E a Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Pessoas que realmente vivem nessa esperança do arrebatamento da igreja vão viver uma vida de santificação, vão se purificar, porque sabemos Ele volta logo para nos buscar. Então, o propósito de Deus na tribulação. Para os gentios, para os perdidos, é uma última oportunidade. Arrependam-se. Então vem o juízo. Para Israel, é uma fornalha de aflição para que finalmente recebam Jesus como seu Messias. E para nós, como igreja, é um tempo de separação da imundícia do pecado, de movimentos perversos, um tempo de dedicação a Deus, um tempo de santificação, um tempo de orar para que Cristo volte logo. Que Deus possa nos abençoar e que possamos encontrar o Senhor com alegria, servindo-o com todo o fervor. Amém.